Graça e paz a todos, amados irmãos e irmãs. Quero falar sobre os frutos do avivamento. Porque todo avivamento genuíno produz frutos. E esses frutos, eles precisam perdurar. Eles não podem ser frutos passageiros. Eles precisam ser frutos constantes. E para que a nossa vida espiritual se mantenha sólida, fundamentada, é essencial que esses frutos sejam cultivados, sejam experimentados e sejam buscados. E um deles, acredito que seja um dos essenciais, é justamente entender o propósito de Deus nas nossas vidas, para que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas. É muito importante isso. Em todo momento de apostasia, em todo momento de afastamento de Deus, o povo trocou o Senhor por outros ídolos. E é muito importante que o Senhor Jesus Cristo seja o Senhor das nossas vidas. Ele seja o nosso Salvador e Senhor. O senhorio de Cristo não pode ser substituído por nada. Muito pelo contrário, nada pode interferir nisso. É importante. O caminho da apostasia passa justamente por esse abandono do senhorio de Cristo. Mas quando o avivamento chega nas nossas vidas, temos no Senhor a autoridade de entendermos e vencermos esse obstáculo. Não permita que isso aconteça de novo. Que Deus, mesmo sendo nosso Salvador, seja também o nosso Senhor. E quando eu falo dessa forma, é reconhecer esse senhorio nas nossas vidas. E quando é que eu reconheço esse senhorio? Quando eu obedeço. Quando eu faço a vontade dele. É dessa forma. Não é apenas de boca, de lábios, mas é de coração. É na aplicação diária da nossa vida. Precisamos entender a vontade de Deus. Deus preencherá essas lacunas deficientes e trabalhará no nosso caráter. Fomos comprados com preço de sangue. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então, que assumamos essa postura de que Jesus Cristo é Senhor e aceitarmos isso com o coração cheio de alegria. Entender que nada pode substituir o senhorio de Cristo. Precisamos obedecer à sua vontade. Precisamos nos submeter à sua soberania e senhorio. O segundo aspecto importante desse fruto que precisa perdurar na nossa vida é que nós não podemos negociar com o pecado. Fomos perdoados pelo Senhor, livres da condenação, mas os nossos pecados diários nos afastam de Deus. Precisamos entender isso, que nós não podemos ponderar com o pecado. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. E ser santo não é uma opção. Deus diz: sede santos porque o Senhor sou santo. E a apostasia começa quando se dá ouvido ao pecado. E o pecado, ele cresce na nossa vida e nos escraviza, nos desencoraja. Não podemos dar ouvido às tentações. Não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos. Não podemos pensar nos prós e nos contras, porque no final é o caminho de morte. Se nós ponderarmos, podemos tender a cair ao pecado por conta da nossa natureza ainda pecaminosa. Jesus, quando esteve no deserto, depois de ser batizado nas águas, ele foi tentado, ele foi provado. E o diabo quis que Jesus negociasse com ele. Mas Jesus venceu a tentação, venceu o pecado, se utilizando da palavra.
E aí a importância do crente conhecer a palavra de Deus para vencer o pecado usando a ferramenta mais importante que ele tem, a palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos vocacionou à santidade. E é dessa forma que devemos viver na presença do Senhor. Como Paulo disse, se considerarmos mortos para os pecados, não vamos viver pensando e avaliando as tentações. Somos vivos para Deus. Louvado seja Deus. Quando Cristo nos escolheu, Ele nos chamou à santidade. Foi tirado o nosso direito de pecar. E aí está o fato de vivermos uma vida de vitória. Terceiro ponto é estabelecer hábitos definitivos de oração e não abandonar esses hábitos. A oração é essencial para a vida de todo aquele que crê em Cristo. A oração é o elo, é o meio da graça de nós nos comunicarmos com o Senhor. Nos tempos de apostasia, a oração sempre é a vítima. Não permita que isso se repita na sua vida novamente. A oração é essencial, como a água e o alimento é para o corpo. A oração é essencial para a alma. Devemos nos preparar para orarmos, para dar o devido lugar à oração na nossa vida. Orar, buscar ao Senhor, buscar constantemente, diuturnamente. E essa oração deve ser buscada no melhor tempo do nosso dia. Tem que ser o melhor para o Senhor. Porque senão, nesse tempo frenético que vivemos, nesse tempo agitado, nós podemos esquecer de orar. Nós podemos estar cansados. E aí não oferecermos uma oração que não agrada ao Senhor. Precisamos sim, irmãos, escolher, estar dispostos, estar com o coração cheio de desejo de buscar ao Senhor em oração, de obedecer ao Senhor, de ouvir de Deus, ouvir a sua voz, entregar-se a Deus em oração, cada vez mais com desejo, com ardor, com fervor. Deus te convida a se encontrar com Ele. E o meio é a oração. Quando você escolhe a oração, você escolhe a melhor parte. Quando você escolhe a oração, o seu tempo é bem gasto na presença do Senhor. Ore sempre. Honre a Deus através da sua vida de oração. Lembre-se sempre desse compromisso. Não abra mão desse compromisso. Recuse o desânimo, recuse o cansaço e coloque como prioridade na sua vida. Não desista de orar. Não desista de crescer na graça e no conhecimento. Ore quando tiver vontade e ore mais ainda quando não tiver vontade. Ore sempre, ore constantemente. Esses são aspectos do fruto espiritual que eu quero compartilhar com vocês. Existem outros, sim, mas reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida, renunciar o pecado, as tentações e orar. A oração nos fortalecerá para vencermos o pecado e a oração nos colocará na presença do Senhor. Não deixe que ninguém substitua isso e coloque Cristo. Deixe que Cristo reine no centro do seu coração. Essa palavra é uma palavra de avivamento para a sua vida. Que Deus te abençoe ricamente. E vamos juntos orar e fazer com que o Senhor, a cada dia, reine em nossas vidas. E assim seremos mais do que vencedores. Deus te abençoe.